Gente, olha só. Nós vamos falar agora das organelas celulares, tá? As organelas celulares são aquelas espécies de órgãos pequenos, né? São as estruturas funcionais da nossa célula, que vão fazer as funções vitais da nossa célula. Tá? Então, elas ficam mergulhadas no citoplasma. Ficam entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Tá? Nós temos diversos tipos de organelas celulares, porque a gente tem diversos tipos de funções que a célula executa. Tá bom? Então, para cada tipo de função, nós temos uma organela específica. Tá? Então, como você pode ver no desenho aí, né, tem várias estruturas. Tá? Então, você tem aí, por exemplo, um retículo endoplasmático. Achou o retículo endoplasmático? Aham, achou? Então, o retículo endoplasmático é essa série de canais que você está vendo aí na célula. Tá? Existe também uma estrutura chamada mitocôndria. Né? Essa daí você não pode esquecer jamais dela. Ela é o centro da energia da célula. Tá? E por que eu digo que você não vai esquecer? Porque você vai fazer uma disciplina chamada bioquímica, você vai falar muito nela. Tá certo? Na tal da mitocôndria. Né? Ela é o centro da energia. A gente vai falar especificamente de cada uma delas, fica mais fácil, tá? Tem o complexo de Golgi, tá vendo aí o complexo de Golgi? É outra organela celular, o complexo golgiense, tá? Vai ser uma organela que você vai ver que ela é responsável em fazer secreção celular, tá certo? Ou seja, ela vai conseguir eliminar substância através da secreção, né? De pequenas vesículas. Ou seja, a célula fabrica substância. Se ela fabrica, ela tem que eliminar de uma certa forma. Quem acaba fazendo isso é o complexo golgiense. Tá? Além dele, o que a gente tem aí? Além da mitocôndria, além do complexo de Golgi, além do retículo endoplasmático, ribossomo. Já falamos dele, né? Ribossomo é importante na síntese de proteína. O ribossomo você vai achar ele de duas formas na célula. Você vai achar ele livre. E você vai achar ele aderido à membrana, grudado à membrana do retículo endoplasmático. Tá certo? Aí você vai ver que esse retículo endoplasmático, ele vai ter de dois tipos. O que tem ribossomo e o que não tem ribossomo. Tá? A gente vai dar o nome dele já já. Então vamos começar a falar das organelas aí, tá bom? Vamos ver os tipos de organelas. Passa. Tá? Então tá ali, ó. Principais organelas em eucariontes. Tá certo? Então, eucarionte, qual é a célula eucarionte mesmo? É a que tem núcleo ou a que não tem? Aqui tem núcleo, né? As nossas células são eucariontes ou procariontes? Eucariontes. Qual é a única coisa procarionte? Bactéria, beleza, né? Então tá lá. Mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomos, peroxissomos, microtúbulos, centríolos, cloroplasto, vacúolo e ribossomo. Tudo isso daí são organelas celulares. Algumas são exclusivas de vegetais, tá? Não são encontradas em animais, como por exemplo o tal do cloroplasto, tá certo? Cloroplasto é uma organela celular de célula vegetal, tá bom? Não tem célula animal, mas é uma organela celular, tá? A gente está colocando aí a nomenclatura de todas elas, tá certo? Então, vamos ver aí. Vamos começar pela mitocôndria, tá? Gente, a mitocôndria é a usina da célula, tá certo? É a usina celular. É onde as reações metabólicas vão acontecer para a produção de energia. A energia da célula, a nossa energia, tá? É a energia conhecida como ATP, tá certo? Toda energia que a gente utiliza nas nossas células, nós utilizamos, produzimos ATP, tá certo? Então, quando você se alimenta, tá? E vai degradando esse alimento para cair na corrente sanguínea, para chegar lá na célula e ela pegar esse alimento e fazer o metabolismo para produzir o quê? ATP, tá certo? Então, na verdade, quem faz isso dentro da célula é a mitocôndria, tá? Ela é uma organela celular que a história dela é bem bacaninha, tá bom? A história da mitocôndria é que acredita-se que antigamente, né, bem nos primórdios, quando estava começando o processo evolutivo, né, a mitocôndria era, na verdade, uma célula procariótica, tá? Existe uma teoria chamada teoria endossimbionte, tá certo?
que é uma teoria que diz que a mitocôndria um dia foi uma célula, no caso procarionte, que entrou em uma célula eucarionte, né? E lá ficou, tá certo? Ficou e fez um processo de simbiose, ou seja, um processo que eu te ajudo e não te faço mal, e você me ajuda também. Ambos se ajudam, né? Formando então um novo tipo celular, mais complexo, com a presença dessa organela chamada mitocôndria. Com o tempo, ela deixou de ser uma célula procariótica, né? E passou a ser uma organela celular chamada mitocôndria. Por que acham que essa mitocôndria um dia foi uma célula procariótica? Primeiro, ela tem duas membranas celulares, tá? Ela tem duas membranas que a envolvem. Ela tem uma membrana interna e tem uma membrana externa. O que pressupõe que um dia ela pode ter uma parede celular, né? Por causa da característica de ter dois envoltórios, um interno e um mais externo. A membrana interna da mitocôndria é uma membrana que ela faz voltas, ela forma cristas dentro da mitocôndria. E a mitocôndria é a única organela celular que tem ribossomo. Dentro da mitocôndria a gente tem ribossomo, tá? E dentro da mitocôndria também tem DNA. Existe um DNA chamado DNA mitocondrial, tá? Vocês já ouviram falar. A gente tem o DNA principal, que é o DNA que está dentro do núcleo, que tem toda a nossa informação genética. Mas a mitocôndria é uma organela que tem DNA próprio. Tem um DNA dela, chamado DNA mitocondrial. E além disso, tem ribossomos. Ou seja, ela mesma consegue sintetizar proteínas para ela. É a única organela que tem isso. Ou seja, ela tem a estrutura de uma célula procariótica, concorda? Tem DNA, tem membrana, não é isso? Então, daí, né, os estudos e a questão dessa teoria endossimbionte, que um dia a mitocôndria foi uma célula o quê? Procariota, né, que invadiu uma célula eucariótica, fez uma simbiose com ela, as duas se deram bem, né? E aí surgiu a mitocôndria, tá? Mas qual seria a função da mitocôndria? Fabricar ATP, né? A mitocôndria é o quê? É a organela que faz energia, tá bom? Então vamos olhar aí, ó. A mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular aeróbica, né? Gente, respiração celular aeróbica, justamente, síntese de ATP, energia, tá? Quem respira mesmo, na verdade, é a mitocôndria. Esse movimento que a gente faz de, né? Esse negócio nunca foi respiração, tá? Isso daí chama-se ventilação. A única coisa que você faz é jogar ar para dentro e ar para fora. Ó, joguei para dentro, joguei para fora, não fiz mais nada, tá? Quem faz um processo de respirar mesmo, que é um processo que produz energia, a respiração, gente, é um processo que produz energia. E quem faz, então, respiração é essa organela dentro da célula que é a mitocôndria, tá? Ela faz um processo de respiração aeróbico, ou seja, significa que ela precisa de oxigênio para fazer a respiração. É só você lembrar que você precisa de oxigênio para viver, tá? Se você precisa de oxigênio para viver, a nossa mitocôndria lá dentro da célula também precisa desse oxigênio para poder fabricar quem? O ATP, certo? Esse processo chama-se respiração celular aeróbica, tá certo? Produção de energia, tá? Função principal, então, converter, né, energia em formas que possam ser utilizadas para as diversas reações celulares, ou seja, sintetizar ATP, tá? Quando ele diz aqui converter, né, a energia em algo que possa ser utilizado, exatamente o que a célula, que as reações químicas, biológicas, metabólicas vão utilizar como energia é o ATP, tá bom? E quem vai produzir ele é a mitocôndria. São chamadas então de usinas celulares. Ocorre, né, a extração de energia dos alimentos, né, que vai ser armazenado em molécula de ATP. E é uma estrutura, né, que tem uma forma de bastão com duas camadas de membrana, como eu falei para vocês, né? Tem uma mais externa e tem uma interna, tá? A externa é lisa e, no caso, a interna, ela é toda em forma de cristas, como eu falei para você, ela é toda dobradinha,
tá? Essa é a mitocôndria, vai aparecer aí a imagem dela. Olha como ela é fofa, né? Tá me traindo. Eita, traiu total agora. O inferno. Só porque eu disse que era fofa. Feia. Olha lá. Tá vendo a membrana externa da mitocôndria? Todo mundo consegue identificar? E a interna é essa que está fazendo essas voltinhas, tá vendo? Você tá vendo um monte de bolinha dentro da mitocôndria? Sim. Você sabe o que são essas bolinhas? Exatamente, tá? É um ribossomo que está aí dentro da mitocôndria. E você pode perceber esses filamentos arroxeados, que é quem? O DNA da mitocôndria, tá? Então, gente, a mitocôndria é a única organela celular que possui DNA próprio e ribossomo dentro dela, tá? Ela consegue fabricar suas próprias proteínas, tá certo? Bom, depois da mitocôndria, característica. A gente já falou da característica, né? Cavidade interna, certo? Tem uma cavidade interna, não tem? Olha lá. Cavidade interna. É oca? Não, gente. A organela não é oca. Ela é preenchida por uma substância. Essa substância é chamada matriz mitocondrial, tá? Então, dentro da mitocôndria existe uma matriz mitocondrial, tá certo? Preenchendo esses espaços que você está vendo aí, tá? Contém, né, enzimas, uma grande quantidade de enzimas. Por quê? Porque ela tem ribossomo, ela tem DNA próprio, então ela sintetiza as próprias proteínas. Enzima é um tipo de proteína, legal? Quanto mais ativa, maior o número de mitocôndria. Perfeito. Diz aí, vamos parar para pensar um pouquinho. Célula muscular esquelética, tá? Que é o músculo esquelético, esse músculo que você movimenta aqui o tempo inteiro, que está grudado no teu esqueleto, tá certo? É uma célula bem ativa, concorda? Porque está em movimento o tempo inteiro, tá? Essa célula provavelmente tem um grande número do quê? De mitocôndrias. Por quê? Porque tem que gerar muita energia para conseguir contrair, relaxar o tempo inteiro. É diferente, por exemplo, da célula da sua pele, né? Uma célula lá da sua pele, aqui da camada mais externa, por exemplo, da pele aqui da epiderme. Será que é uma célula que tem aqui na sua camada externa da pele, tem o mesmo número de mitocôndria, por exemplo, de uma célula do músculo? Claro que não, tá? A célula da sua pele trabalha bem menos, né, em termos energéticos, do que o quê? O músculo. Então, por isso que está dizendo aí, ó, quanto mais ativa a célula, maior o número de mitocôndrias, tá bom? É presente em células eucarióticas, claro, né? Aeróbicas, porque a gente sabe que ela precisa de oxigênio. Possui DNA, RNA e ribossomo próprio, a gente já falou. Tem capacidade de autoduplicação? Claro que ela tem capacidade de autoduplicação, ela não tem DNA próprio? Se ela tem DNA próprio, ela pode se autoduplicar, tá? Sozinha, sem comando do DNA central. Ela mesma pode se duplicar. Para ela se autoduplicar, por exemplo, uma célula que demanda uma grande quantidade de energia, que precisa de uma quantidade maior de mitocôndrias, o núcleo não precisa mandar mensagem para o citoplasma para serem formadas mais mitocôndrias, né? Ou seja, durante o processo de divisão celular, ele não precisa mais formar mitocôndrias, porque ela mesma pode se autoduplicar e gerar a demanda, né, de energia que a célula vai precisar. Tá? Então é bem prático, né? Uma praticidade boa para a célula. Principal processo de obtenção de energia da célula, claro, célula é a usina celular. Está muito presente em células do sistema nervoso. Por que será, né, gente? Por que será que o sistema nervoso tem muita mitocôndria? Me diz aí, teu sistema nervoso para? Não. Graças a Deus, né? Porque se ele parar, você vai ter uma série de problemas, inclusive a morte, né? Então, está muito presente em célula do sistema nervoso, no coração, óbvio também, né? Contrai e relaxa o tempo inteiro, muita energia, tá? Visto apresentar uma demanda maior de energia. Então, ficou claro, gente, como é que é a mitocôndria? Tá? Qual é a principal função da mitocôndria? Fabricar energia. É o centro da respiração celular. Essa energia que ela fabrica, qual é o nome dela? ATP, tá? É a energia útil para ser utilizada pela demanda celular, tá certo? A célula mostra uma mitocôndria. Oi? Quando aparece o desenho da célula,
Ah. Não, mas tem várias lá dentro. É, só para ilustrar, tá? Não, mas você pode ter célula que pode ter uma mitocôndria só. Tá bom? Não, fica não. Tá bom? Você pode ter célula, gente, tem uma mitocôndria só, 2, 3, depende da demanda energética, lembra? Tem células que tem mais mitocôndrias, células que tem menos mitocôndrias. Mas pelo menos uma tem que ter. Tá? Tem não. Tem não. Não tem mitocôndria. Célula procariótica, qual é a única organela que a célula procariótica tem? Ribossomo. Tá? A única organela celular que a célula procariótica tem é ribossomo. Por quê? Por causa do raio da proteína, né? Que toda célula tem que ter o quê? Proteína. Todo o processo de sinalização celular é feito por proteína. Tá certo? Toda a composição de membrana celular tem proteína, né? Então tem que ter ribossomo. Mas usina energética só eucariótica. Tá bom? Não é via mitocôndria. Tá certo? Não, ela não utiliza ATP para reações metabólicas porque ela não tem essa reação metabólica. Ela é um organismo unicelular, né? Então, quando você tem uma bactéria, por exemplo, ela se alimenta de diferentes tipos de nutrientes que uma célula eucariótica. Ela faz processos metabólicos que a gente chama de fermentação, que é uma coisa que não precisa da mitocôndria, tá? É um processo que é feito no citoplasma, tá certo? É uma fermentação. Então, ela não faz respiração, tá? A bactéria, que é a célula procariótica, ela não faz respiração celular. Ela faz um processo chamado fermentação que não precisa, né? No caso de mitocôndria, gera energia, gera ATP, uma quantidade bem menor do que o que a mitocôndria gera, tá certo? Mas gera energia. Chama-se fermentação, tá bom? Você não tem, por exemplo, bactéria... Tem bactéria que provoca diversos tipos de doença. Tem uma bactéria, por exemplo, que provoca uma doença chamada botulismo. Tá? A bactéria botulínica, né, que produz a substância botulínica, você consegue ver o processo de fermentação que acontece, porque o processo de fermentação produz dióxido de carbono, gás carbônico. E ela faz esse processo de fermentação, por exemplo, dentro de latas, de enlatados. Aí você pega aquela lata que está estufada, a lata estufa justamente porque a bactéria está fermentando aquele material que está ali, tá? Está se aproveitando para gerar a energia dela, e esse processo de fermentação gerou energia para a bactéria e produziu gás carbônico. Aí ele vai ficando acumulado dentro da lata, a estufa a lata. É um exemplo, tá bom? De fermentação, tá? Bom, outra organela, complexo de Golgi, né? Mais conhecido como complexo golgiense. É porque antigamente chamava complexo de Golgi. Aí resolveram dar o nome de complexo golgiense. Tá certo? Tá? Quem é o complexo golgiense? O complexo golgiense é um conjunto de bolsas achatadas, umas sobre as outras, tá? Sáculos achatados, bom? Que podem armazenar, transformar, mas é assim, gente, armazenar, ele armazena muito pouco. Vamos imaginar o complexo golgiense, sabe como o quê? Uma montadora de automóveis, tá? O complexo golgiense, ele é a montadora de automóveis. Então, assim, chegam as peças, não é isso? De tudo quanto é lugar dentro daquela montadora. Algumas são armazenadas, mas são armazenadas por pouco tempo, porque ele já utiliza aquilo ali para montar alguma estrutura. E depois, o que a montadora faz? Ela manda embora aquela estrutura que ela formou, o carro, por exemplo, pronto, não é isso? Pronto, gente, esse é o complexo golgiense, tá? O complexo golgiense é como se fosse uma usina, né? Uma montadora, perdão, uma usina não, uma montadora de automóveis, onde recebe... na verdade ele elimina, ele secreta, porque o que ele faz, o que ele produz é útil. É igual a montadora de carro, produz uma coisa útil que é o carro, não é isso? Então o complexo golgiense é como a montadora de carro. Ele recebe estruturas de vários lugares, pega essas estruturas e faz o quê? Monta, tá? Monta e depois o quê? Secreta, joga para fora, tá bom? É isso que o complexo golgiense faz. Então ele manda a estrutura que ele forma através dentro de vesículas, para não se perder ele no citoplasma, né? Então ele coloca dentro de uma vesícula, né? Que é uma espécie de uma bolinha assim, né? Coloca lá dentro e secreta aquilo dali,
tá? E aquela substância, então, pode ser utilizada pela própria célula, tá certo? Ou pode ser uma substância que vai ser jogada para fora da célula para ser utilizada em outro lugar, tá? Então, na verdade, o complexo golgiense, ele vai armazenar muito pouco, mas ele vai transformar e vai eliminar a substância que são produzidas pela célula, né? Ou seja, quem vai produzir a substância? Nós temos outras organelas dentro da célula que vão fornecer o material. Uma dessas organelas é o retículo endoplasmático, tá? Que é o retículo endoplasmático, que é uma série de canais que tem dentro da célula, que produz substâncias como proteínas, né? E essas proteínas, ou lipídios, elas vão parar lá no complexo de Golgi. E aí ele vai montar. Ele, por exemplo, pode pegar, olha só que legal, ele pode pegar uma proteína, pegar um carboidrato e juntar um com o outro. Tá certo? Pode formar, por exemplo, o que a gente chama de glicoproteína, que é um carboidrato junto com uma proteína. Pode formar o quê? Um lipídio com uma proteína também, uma lipoproteína, certo? Então, imagine o complexo golgiense como uma montadora, tá? Diga. Porque ele é o sistema de canais que tem dentro da célula que conduzem as substâncias que são produzidas pela célula, tá? Então, tudo que chega lá no retículo tudo que chega no complexo de Golgi chega através do retículo endoplasmático, tá legal? Então, o retículo endoplasmático é isso. E ele tem uma outra função importante, o complexo golgiense, né? Além dele ser essa montadora, tá, e secretar substâncias, ele também forma uma estrutura importante no espermatozoide, que a gente diz que é o capacete do espermatozoide, né? É o acrossoma, tá? É o capacete mesmo, né? É a parte, é uma espécie de capacete, é uma capa que fica na parte frontal, né? Vamos dizer assim, da célula, que vai estar cheio de enzima para ele poder furar o ovócito, tá? Então, aquele acrossoma, que é aquela proteção, né? Na verdade, é o complexo golgiense, que ele se transforma na hora que a célula forma o espermatozoide, né? O complexo golgiense, ele se transforma nesse acrossoma, tá? Que serve lá para ajudar a furar a célula feminina, né? No caso, o ovócito, para fazer a fecundação, tá bom? É uma função dele também. Por isso que está escrito ali, tá vendo? Formação do acrossomo. Aí, se você quiser colocar aí, acrossomo é a parte do espermatozoide, né? Pode colocar assim, entre parênteses, capacete, tá? É o capacete, tá certo? Onde vai ajudar a penetrar no ovócito, tá? É encontrado em quase todas as células eucarióticas, tá certo? Praticamente todas. Tem pequenininhos, tem maiores, dependendo de quê, gente? Dependendo da atividade. Quer ver um exemplo? Célula secretora, olha só, a célula, ela já é uma célula secretora. Ela é uma célula que secreta muita substância. Como é que você acha que vai ser esse complexo de Golgi? Como é que você acha que ele vai ser? Você acha que ele vai ser pequenininho ou ele vai ser muito desenvolvido? Vai ser muito desenvolvido. É igual a mitocôndria, que você tem maior quantidade em célula que produz maior energia, não é isso? Então, você tem complexo de Golgi mais desenvolvido em células que secretam muitas substâncias, tá bom? É o complexo golgiense. Vai aparecer a imagem dele aí. Olha aí. Esse é o complexo golgiense. Essas bolinhas que você está vendo saindo dele são quem? As vesículas, né? São as vesículas que estão com o quê? Com os carros, né? Com os produtos que foram montados. Isso, tá bom? Então, o produto é montado dentro do complexo golgiense e é lançado através dessas vesículas, tá? Esse é o complexo golgiense. Bom, aí tá... Gostei, né? Aí tá mostrando o processo de formação, por exemplo, de uma substância pelo complexo golgiense, tá? Essa eu tenho que mostrar, senão tu vai entender PN, né? Olha lá. Olha só. Ali é o núcleo da célula, tá vendo? Aqui é o retículo endoplasmático, tá? Que é a outra organela celular. O retículo endoplasmático, esse aqui no caso, tá cheio dessas bolinhas, tá vendo? Essas bolinhas são os ribossomos,
tá? Esse retículo endoplasmático, ele recebe o nome de retículo endoplasmático rugoso. Rugoso começa com R, R de ribossomo. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele é rugoso porque ele tem ribossomo. E ribossomo a gente já viu que é importante para fazer o quê? Proteína, né? Então, ele sintetiza a proteína e cai aqui dentro, ó. Aí, esse retículo endoplasmático, ele leva até a nossa montadora proteína, tá vendo? Lembra? Complexo golgiense é a montadora. Ele vai receber as peças. Aí ele está recebendo a peça aqui, no caso, de repente, uma proteína, né? Que foi sintetizada lá no retículo endoplasmático rugoso. Aí ele recebe. O que que ele vai fazer? Ele tem outras substâncias aqui dentro. Então ele vai pegar isso, vai montar, vai transformar e aí vai eliminar, ó, através de uma vesícula. Tá? Ele vai formar uma nova substância, vai colocar dentro da vesícula, ó, e vai liberar essa vesícula. Essa vesícula, gente, ela pode ficar dentro da célula ou ela pode ir aqui, ó, ser jogada para onde? Para fora da célula, tá? Pode ser uma substância que seja útil do lado de fora da célula e não do lado de dentro, tá bom? Então, essa aqui é a nossa montadora, isso daqui, no caso, é quem está fornecendo as peças para ela, tá ok? Então, o complexo golgiense é essa organela que você vê aqui. Uma série de sacos achatados, de membranas, né? Achatadas, que libera, secreta substâncias que ela monta. É, tipo um labirintozinho, tá bom? Complexo golgiense, tá? Aí, olha só que interessante. Existe uma organela chamada lisossomo, tá? Lisossomo, tá? Esse liso vem de lise. Lise significa quebra. Tudo que é lise significa quebra, tá bom? Então, lisossomo é uma organela que vai fazer quebra de substâncias. Então, o lisossomo é uma organela que tem enzimas digestórias. Enzima que faz digestão celular, tá? E adivinha de onde que vem o lisossomo? Do complexo golgiense, tá certo? O lisossomo é uma organela que é uma vesícula. De onde que vem as vesículas? Né, do complexo golgiense que a gente acabou de ver, ele não forma substâncias e coloca essa substância dentro de uma vesícula e libera essa vesícula? Então, quando o complexo golgiense, né, coloca dentro de uma vesícula um monte de enzima digestiva e libera essa vesícula, no caso, vai ser uma vesícula especial, que a gente vai dar o nome de lisossomo, tá? Então, quem é o lisossomo? O lisossomo é uma organela celular que tem como responsabilidade fazer digestão celular. E ela faz digestão celular porque dentro dela tem enzima digestiva. Tem substância que quebra outras substâncias, tá certo? E da onde que pode vir isso? Do complexo golgiense. O complexo golgiense pegou um monte de enzima digestiva. Pegou esse monte de enzima digestiva e enfiou dentro de uma vesícula, tá certo? Colocou lá. Aí essa vesícula aqui agora está cheia de enzima digestiva. Aí o complexo golgiense vai liberar ela, tá certo? Como ela é uma vesícula que está cheia de enzima digestiva, eu dou um nome especial para ela. Eu chamo de lisossomo. Se ela tivesse qualquer outra porcaria dentro dela, não ia ser lisossomo não, gente. Só é lisossomo porque ela está cheia de enzima o quê? Digestiva. Então, ela vai ser capaz de fazer o quê? Digestão. Por exemplo, a célula quando quer se suicidar-se, né, se auto-suicidar-se, coisa horrorosa, né? A célula, ela simplesmente, uma das formas da célula se suicidar é simplesmente pegando esses lisossomas e estourando ele dentro da própria célula. Porque são enzimas digestivas que tem ali. Então, se romper um lisossoma dentro da célula, o que você acha que aquela enzima vai fazer? Digerir. Vai digerir quem? A própria célula. Tá? Então, um dos processos de morte celular, os lisossomos são ativados. Tá? A autólise celular. Né? É o que a gente chama de suicídio celular. Tá bom? Então, ó, tá aí, ó, lisossomos, tá? Oi. Então, no caso, o complexo de Golgiense, Golgiense. ele não produz só o lisossomo, não. Ele
Não, ele produz uma porrada de substância e é liberado tudo através de vesículas. Um monte de substância. Lipoproteína, glicoproteína, fosfolipídio, tá certo? Ou seja, substâncias são produzidas pelo complexo de Golgi. São liberadas dentro de vesículas. Agora, quando naquela vesícula tem enzima digestiva, aí aquilo ali não é uma vesícula qualquer. Aquela vesícula agora chama-se o quê? Lisossomo. Tá bom? Então, o lisossomo, ó, é a organela citoplasmática, né, especializada na digestão de moléculas que são, no caso, internalizadas ou já estão no interior do quê? Da célula. Tá? Ou ela já está lá dentro ou a célula engole ela. Tá? Depois a gente vai ver isso aí, como é que a célula engole as coisas, né? A célula também engole as coisas, gente. Muito legal. Tá? São vesículas de vários tamanhos, revestidos por uma membrana lipoproteica, né? Uma vesícula lipoproteica, dispersas no citoplasma. Função, o que ela faz? Degradação de materiais, que é a digestão, né? Que pode vir do meio extracelular, assim como reciclagem de outras organelas e componentes celular que vão o quê? Envelhecendo, tá? Ela digere, né? Vai ficando velho, né? Aí a gente digere, né? Vai dar um jeito daquele negócio sumir dentro da célula. Tá aí o lisossomo. Cadê o lisossomo? Ah, não apareceu. Bom, vesícula contendo enzimas digestivas, né? Como eu falei, capazes de digerir um grande número de produtos orgânicos, então digere basicamente, né, tudo que a gente tem aí. Realiza a digestão intracelular. Podem realizar heterofagia, autofagia e também autólise, tá? Heterofagia é comer outros, coisas diferentes. Fagia é comer, tá, gente? Fagia. Então, come coisas diferentes, digere substâncias diferentes. Autofagia, o que que é? Não, come coisas de si própria, tá? Sabe aquelas organelas que estão envelhecidas? É uma autofagia. A autólise é que é ela se destruir, tá bom? A autólise é que é a morte celular, tá? Aqui ela come substâncias que são dela mesma, como por exemplo organelas que estão envelhecidas, né, que a gente colocou lá. A heterofagia são diferentes, por exemplo, quando ela digere uma bactéria, né? Uma célula, por exemplo, engloba uma bactéria. Aí o lisossoma vai lá e digere essa bactéria. É uma heterofagia, tá bom? Presente em células eucarióticas, claro. A autólise é quando ela destrói a célula. Destrói a célula. Ela digere a própria célula. A autólise. Ela mesma se quebra. Ah, consegue, mas na verdade não é uma só, né? Você tem vários lisossomas dentro da célula. Tá bom? E tá aqui, ó. De onde que ela vem? Isso. Então, de onde que se originam os lisossomos? Do complexo golgiense, do complexo de Golgi. Eu não sei se eu coloquei, eu tinha uma imagem dela. Aí, tá ele, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá aqui a membrana, é uma vesícula, tá vendo? Uma vesícula, tá? Então, aqui dentro tá cheio de enzima o quê? Digestiva, tá? A membrana aqui, ó, é uma membrana, tá vendo a membrana aqui? Bicamada lipídica, igualzinho a membrana celular. Igualzinho, ó, tá? Por quê? Porque tem água ali, né, no citoplasma, tá certo? Tem água na substância hidrolítica, né, nas enzimas. Então não pode ser só lipídio. É igual a membrana celular, ó, bicamada lipídica, tá? Então aqui dentro tá cheio de enzima o quê? Digestiva, tá bom? Então esse é o lisossomo, ó, mistura de enzimas hidrolíticas, tá? E aqui no caso, a membrana que envolve essa vesícula, tá? Acende a luz aí pra mim, meu bem, please.